Fala galera, mais um vídeo aqui no canal do Donan. Já peço para você se inscrever aqui, que é muito importante para o projeto. Ativa o sininho para receber notificação quando tem novidade de conteúdo. Dá o like, dá um dislike, vem para os comentários, compartilha esse link, porque hoje o assunto é Vinícius Júnior. E aí? 8 ou 80, né? Falta um pouco de equilíbrio na análise. Ele é uma grande estrela? Ele já é um jogador da primeira prateleira do futebol europeu? Ou está muito longe, ou nunca vai conquistar isso? Vem aqui para opinar um pouco sobre essa situação. Primeiro que eu acho que o Vinícius Júnior já é um jogador muito importante dentro do Real Madrid. É protagonista? Não, longe disso. É um jogador que ainda está em formação. Às vezes as críticas, né, com o Vinícius Júnior faz a gente pensar que ele é um jogador já de 25, 26, 27 anos. Não, peraí, ele tem 20 anos. Ele acaba refém do valor que o Real Madrid investiu de uma maneira muito precoce, lá quando ele tinha 16 anos na equipe do Flamengo. Vamos lembrar isso. Ele consegue estrear como um jogador profissional do Flamengo com 16 anos naquela partida, né, contra o Atlético Mineiro. E a venda dele também acaba sendo sacramentada quando ele tinha 16 anos, e aí somente quando ele completa 18 anos que ele vai para o Real Madrid. Mas desde que ele surgiu no Flamengo, na base, ele já era um grande nome, ele já era um grande expoente da geração mundial, né? Os grandes clubes já o seguiam, o próprio Real Madrid, que hoje, né, é o clube dele, o Barcelona, todo mundo colocava como um potencial astro, um jogador que poderia se tornar o novo Neymar, como gosta de fazer algumas comparações aí, né, a imprensa europeia principalmente, até por conta do estilo de jogo dele, da faixa do campo que ele costuma atuar, que é mais pelo lado esquerdo ali, como um ponta que vem rasgando, que vem com drible, né, com esse repertório de habilidade que ele tem e também tentando finalizar. Então é de fato um jogador que tem esse potencial, mas a gente tem que lembrar que quando ele vai para o Real Madrid, lá atrás, ele já estava em um processo de evolução como atleta, em uma formação natural. Ele vai com 18 anos. A reta final dele já no Flamengo, já é uma reta final que ele estava sendo um jogador muito importante, decisivo, com gols, com assistência, com dribles, gerando muito jogo com a habilidade que ele tem, com a velocidade que ele tem, um jogador muito vertical, que rasga a defesa. Então ali ele já chega em um processo de formação. O plano do Real Madrid, quando ele desembarca, né, em Madrid, na Espanha, era trabalhar ele no Real Madrid Castilha, como de fato ele fez, ele começar um treinamento ali com um time profissional para ser testado, para ver se ele estaria pronto para ser um jogador pelo menos de rotação, né, dentro do elenco profissional do Real Madrid. E ele é um jogador que, por não ser comum, e aqui eu já falo, não é um jogador comum, é um jogador diferenciado e talentoso, isso é inquestionável, você concorda comigo, dá um like, que é muito importante, né? Ele foi queimando etapas a vida inteira, então assim, por mais que ele fosse jovem, ele estava sempre ou numa categoria de cima, ele já estava sempre, né, mostrando que poderia ser um jogador importante com jogadores mais veteranos, né, mais experientes ao lado dele ali dentro daquele contexto. Então assim, o Real Madrid, né, vê o talento dele, ele começa a jogar já no clube, assim, acho que até de uma maneira rápida, né, quando tinha 18 anos, já começa a ser um jogador que vai entrando. A gente lembra daquele jogo que ele faz a estreia dele, se não me engano, contra o Atlético de Madrid, ele já entra com aquela característica dele, né? Então assim, tem que se ter muita calma. Óbvio que o Vinícius Júnior ainda não é um jogador de elite, ele não está entre os melhores jogadores do mundo, ele não está entre os melhores jogadores da posição dele hoje no futebol europeu. Isso é inquestionável. Ele não é o principal nome do Real Madrid. O principal nome hoje do Real Madrid é o Karim Benzema. Mas ele já é um jogador, né, que faz a diferença. Já é um jogador que é importante no Real Madrid. E isso tudo com 20 anos, gente. Então assim, tem que se ter muita calma para a gente não cancelar e para a gente já não colocar um rótulo de que esse jogador não está pronto, que esse jogador é fraco, que esse jogador presta, que esse jogador, né, foi um flop, que ele fracassou. Ele está construindo a carreira dele e dentro do maior clube do mundo, ele já é um jogador que tem sido utilizado. Ele já é um jogador que em vários momentos teve que cumprir o que o Hazard tinha que estar cumprindo, porque o Hazard foi o substituto do Cristiano Ronaldo. O Hazard foi contratado para ser o jogador que ia jogar naquela faixa pelo lado esquerdo, só que vive lesionado. Então assim, analisando o custo-benefício, analisando o que foi feito até agora com a camisa do Real Madrid,
O Vinícius Júnior já entregou muito mais do que o Eden Hazard. Não dá nem para comparar, porque o Vinícius Júnior foi importante no título da última temporada do Campeonato Espanhol, foi importante em jogos grandes, eu lembro para vocês aqui aquele jogo contra o Barcelona, foi importante contra a Atalanta agora, então assim, se a gente for enumerar, em alguns momentos o Vinícius Júnior já foi um jogador, né, decisivo, relevante, influente para essa equipe do Real Madrid. É natural que ele não esteja pronto, ele já está com uma pressão muito grande. Ele vai sempre ser refém do valor que o Real Madrid pagou, 45 milhões de euros, a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, abaixo só do Neymar, a maior venda da história do brasileiro quando a gente trata jogador abaixo de 19 anos. Então isso tudo vai ficar sempre nas costas dele, porque todo mundo vê muito potencial, e eu acho que de fato o Vinícius Júnior tem esse potencial para evoluir e para um dia se tornar um jogador que pode brigar por uma bola de ouro, para se tornar um jogador que vai ser uma liderança técnica e o principal nome de um clube do tamanho do Real Madrid, que vai ser importante em seleção brasileira. Mas calma, é injusto, é cruel a gente já pedir isso em um contexto que não ajuda, com um Zidane que não tem muita confiança em jovens jogadores, com um clube que vive uma reformulação nítida depois de ter conquistado uma dinastia, né, lá com Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e companhia. É um clube que está tentando se reerguer, é um clube que está tentando voltar a ser um clube dominante dentro de um contexto ali de Liga dos Campeões e de La Liga. A gente vê que o Real Madrid está tentando se reforçar, está pensando muito no futuro, né? E o Vinícius Júnior faz parte disso. Ele é uma peça que um dia pode de fato explodir de vez, né? Então, assim, muita calma. É um jogador com muito potencial, com muito talento. Claro que ele precisa trabalhar de forma exaustiva a finalização. A gente já vê que ele faz grandes jogadas, mas falta a nota 10, falta o detalhe, que é o momento de definir. Isso é uma deficiência que ele tem desde os tempos de Flamengo. Tem que trabalhar isso de forma exaustiva. Por quê? Para ser um protagonista, para ser um grande nome, para ser um dos melhores jogadores do mundo, eu acho de fato que ele tem potencial para isso, ele precisa gostar mais do gol. Ele precisa ser mais decisivo no último terço do campo. O futebol pede isso. Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, os grandes nomes, né, são jogadores que acabam impulsionando os seus números. Ele vai precisar disso e acho que está tudo no seu tempo. Com 20 anos, ele já está fazendo uma história muito bonita, um início bem legal aí com a camisa do Real Madrid. É um talento brasileiro, é um talento que merece um pouquinho mais de paciência, porque de fato tem potencial. É um garoto focado, é um garoto que não abaixa a cabeça, se ele errar ele tenta de novo. Acho isso muito legal, ele tentar sempre a jogada de efeito, ele sabe qual é a característica dele e não se abalar, né? Então assim, calma, né? Não compare ele com o Neymar. Acho que, até dando uma opinião aqui, ele nunca vai ser do nível do Neymar. Acho que o Neymar na idade dele já era um jogador mais pronto. Importante falar que o Neymar já era um jogador que era titular e estrela da seleção brasileira. Na idade dele já tinha números muito melhores, já definia muito mais as jogadas, né? Já era um jogador que tomava melhores decisões, mas eu vejo o Vinícius Júnior com um processo de evolução bem interessante. O Neymar, quando vai para o futebol europeu, quando ele chega no Barcelona, ele já chega campeão do Santos, ele já chega como uma estrela da seleção brasileira, já chega como uma estrela mundial. Tanto que 56 mil pessoas vão lá recebê-lo no Camp Nou, né? É um jogador que ali está muito mais pronto, não tem nem comparação. Assim, ele já chega como um cara mais experiente, mais maduro, com um cara que já tinha números fortes e acho que nesse ponto de vista a gestão de carreira dele foi muito acertada, pelo menos naquele início, né? O Vinícius Júnior não, gente. O Vinícius Júnior foi vendido com 16 anos, chegou no Real Madrid, no maior clube do mundo, que buscava um substituto para Cristiano Ronaldo, que tem um sarrafo lá em cima e que precisa sempre estar ganhando. Com 18 anos ele estava jogando. Então assim, calma, porque tem potencial, tem muito talento, precisa trabalhar sim um pouco mais da tomada de decisão, que já melhorou, e principalmente a finalização. O Vinícius joga e joga muito. Basta ter calma, basta acreditar que ele vai explodir. Beleza? Concorda comigo? Vem comigo no like. Se não concorda, também vem no dislike, comentários, compartilha esse link. Tamo junto e vamos bombar no YouTube, hein? Fui!